Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje para mais uma aulinha online, para os nossos conteúdos andarem um pouquinho nessa quarentena. Espero que estejam todos bem, todo mundo em casa. Aproveitem esse tempo para estudar, para ler, para descansar, para quando a gente voltar com o pique todo, com o pique total, tá bom? Então agora a gente vai começar a ver um pouquinho do nosso conteúdo. Oi, pessoal, agora eu tô aqui para a gente dar continuidade no conteúdo. Então, esse vídeo a gente vai continuar o conteúdo de multiplicação de radicais, só que agora a gente vai usar o produto notável. Para isso, pessoal, eu fiz um lembretinho aqui. A gente vai lembrar de dois produtos notáveis, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Para lembrar o quadrado da soma e o quadrado da diferença, vocês têm que lembrar aquela seguinte frase. Então, vamos lá, ó. Quadrado da soma, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, se eu tenho uma soma, ó, eu vou ficar com mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. No quadrado da diferença, a frase é a mesma, só que como eu tenho uma subtração, no lugar do mais aqui vai aparecer o quê? Um menos. Então, como que vai ficar a frase? Vamos lá. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. No lugar da adição, acaba aparecendo a subtração. Isso aqui é matéria do 8º ano, produto notável. O que vai acontecer de diferente do 8º ano? No 8º ano, vocês usavam o quê? Letras variáveis. No 9º ano, a gente vai fazer com radical. Então, vamos lá. Ó. Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Vamos para a frase. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O que vocês precisam lembrar aqui, pessoal? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, lembra que o índice aqui é 2. O que a gente pode fazer? Cortar a raiz com o expoente. Então, aqui fica só 2. Mais 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu tenho uma multiplicação. Quem está dentro com quem está dentro, quem está fora com quem está fora. 2 raiz de 6, mais, mesma história, ó, raiz quadrada ao quadrado, corta a raiz com o expoente e fica só o 3. Meu resultado, portanto, vai ser 3, eu posso somar com esse 2, 3 mais 2, 5, mais 2, raiz de 6. Esse é o resultado da expressão. No de baixo, pessoal, eu tenho 2 raiz de 3 menos raiz de 5 ao quadrado. Então, a gente vai fazer de novo a mesma frase. Então, vamos lá, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Nessa primeira linha eu só escrevi a frase. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular. 2 raiz de 3 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, corta a raiz com o expoente, fica só 3. 4 vezes 3. Menos 2 vezes 2 raiz de 3 vezes raiz de 5. Multiplicação, quem está dentro com quem está dentro, quem está fora com quem está fora. 2 vezes 2, 4, raiz de 15. Mais, raiz quadrada de 5 ao quadrado, corta a raiz com o expoente, fica apenas o 5. Vamos melhorar isso aqui, ó. Quanto é 4 vezes 3? 12. Eu consigo somar com esse 5. 12 mais 5, 17. Menos 4, raiz de 15. Posso subtrair 17 menos 4? Nem sonhando. Aqui tem radical e aqui não tem.
O resultado fica 17 menos 4 raiz de 15. Outro produto notável que a gente tem que lembrar e não pode esquecer é a soma pela diferença. Então, vocês têm que lembrar o seguinte, ó, A mais B, A menos B. Os termos são idênticos, a única coisa que muda é que um é a soma e outro é a subtração. Soma pela diferença. E a frase desse aqui é o mais fácil de lembrar. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou ficar com A ao quadrado menos B ao quadrado. Dois exemplos para vocês com radical, ó. 5 mais raiz de 3, que multiplica 5 menos raiz de 3. Eu tenho a soma pela diferença. A frase vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto que é 5 ao quadrado, pessoal? 25. Menos, quanto que é raiz quadrada de 3 ao quadrado? É o corta-corta. Corta a raiz com o expoente, sobra só o 3. E quanto que é 25 menos 3? 22. A resposta aqui é um número inteiro. O de baixo, raiz de 7 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 7 mais raiz de 2. O que eu tenho novamente? Ó, soma pela diferença. Qual que é a frase? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como que vai ficar, pessoal? Raiz quadrada de 7 ao quadrado, corta, corta, fica 7. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta, corta, fica 2. 7 menos 2, 5. Portanto, eu sei que raiz de 7 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 7, menos raiz de 2 dá 5, também um número inteiro. Agora, pessoal, o exemplo que eu vou fazer com vocês vão pegar a apostila, abrir na página 122, é o exercício 3, tá? Apostila 2. Então, eu tenho 4 vezes raiz de 256, mais 1 mais raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5, dividido por raiz quadrada de 12 mais raiz cúbica de menos 27. Eu vou começar, pessoal, pelo numerador, pelo de cima, tá? Então, eu vou decompor o 256 para determinar quanto que é a raiz quadrada de 256. Quem já sabe quanto que é o resultado já pode fazer direto. Vamos lá. 256 por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Como trata-se de uma raiz quadrada, a gente vai fazer parzinho. Ó, vai sair esse 2, vai sair esse 2, vai sair esse 2, vai sair esse 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, 2, 2, 2, 2. Que vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, quanto que é raiz quadrada de 256? 16. Então, meu resultado vai ficar 4 vezes 16. Mais. Agora, eu tenho que perceber que aqui em cima, essa multiplicação é um produto notável. Que produto notável que é? A soma pela diferença, que a gente acabou de ver na aula, hein? Então, vamos lá. Fazendo aqui separadinho, ó. 1 mais raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5. Que produto notável, gente? Qual que é a frase? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. E 1 menos 5, menos 4. Então, quanto que é essa multiplicação aqui? Menos 4. No denominador, pessoal, o que eu vou fazer, ó? Eu vou começar calculando por essa raiz que está aqui dentro, ó. Raiz cúbica de menos 27. Então, eu tenho raiz de 12 mais. Vamos pensar no seguinte. Como é uma raiz cúbica, o radicando pode ser negativo. E o resultado vai ser o quê? Negativo. Agora, eu só tenho que pensar quanto que vale a raiz cúbica de 27. O
Quem consegue calcular de cabeça já coloca o resultado ali. Quem não consegue, decompõe o 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Raiz cúbica faz triozinho, dá 3. Então, quanto que é a raiz cúbica de menos 27? Menos 3. Bom, continuando, eu tenho a seguinte situação aqui em cima, ó. 16 vezes 4. Quanto é 16 vezes 4? 64. Menos, porque mais com menos dá menos, 4. Dividido por raiz de 12 menos 3. Mais com menos, menos. A minha expressão vai ficar o seguinte, ó. 64 menos 4 é 60. Dividido por raiz, quanto é 12 menos 3? 9. 60 dividido por raiz de 9 é 3. E quanto que é 60 dividido por 3? 20. Então, toda essa expressão tem como resultado o 20. Pega a apostila, olha certinho, alternativa E. Agora, pessoal, leiam com atenção o plano de aula e façam os exercícios que eu deixei indicado. No período da tarde, a gente tem um plantão de dúvidas ao vivo e eu vou tirar dúvidas sobre esses exercícios, tudo bem? Até mais!